Você tem grana. Mas como o quadro não é seu, o Vasco vai ficar ali. Tá sendo clubista, velho. Tá sendo clubista. Quem Ai, ai, ai. Ai, família vascaína, que risada louca é essa, Tiagão? Não tem motivo nenhum pra tá rindo. Esse moleque é maluco, cara. Sabe de quem eu tô rindo? Eu tô rindo é de vocês. Cara, como é louco, né, ser vascaíno. Ultimamente, então, mas eu tô aqui rindo porque você me xinga, eu te xingo, Vasco perde, aí tu fala, eu não quero saber mais de nenhuma, e daqui a pouco tu tá no próximo jogo, tá assistindo, cheio de esperança que o Vasco vai ganhar. Isso é uma loucura, né, cara? É muita resenha, é muito doido, né? Rapaz do céu, muito sofrimento, mas a gente gosta. É uma coisa surreal. Por que eu tô falando isso, né? Porque nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas tier list, é assim que fala? Tier list do programa da ESPN, da Sport TV e também do SBT. Tava por lá no SBT o Carlos Alberto defendendo o Vasco. Não, o Vasco vai ficar aqui. Não mexe aí não, o quadro é meu. É isso, deixa aí. Galera querendo tirar o Vasco pra botar São Paulo, pra botar não sei quem. Não, deixa aqui, o Vasco vai ficar aqui. Tá vendo aí? Carille, jogadores. Ó, um excelente campeonato brasileiro aí pelo Carlos Alberto, hein? Família, por que eu tô falando isso? Porque é muito engraçado. Eu tô sempre aqui vendo os comentários, respondo vários. E aí eu defini a torcida do Vasco, pelo menos a galera que me acompanha aqui. Tem os realistas, os otimistas, e olha que tem a galera falando que o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela, que o Pedrinho tá certo, e é isso, vamos que vamos, Thiagão, é nós. E tem aqueles que já tá de puto da vida, mais irritado e não tem paciência nenhuma. E é muito engraçado, porque quando o Vasco ganha o realista, ele vai encher o saco do otimista e vai xingar o que já tá bolado da vida. E quando o Vasco perde, esse aqui que já tá de saco cheio da vida vai perturbar o otimista e o realista. E, sabe, é por isso que o vascaíno, né, discute, briga pra caramba e faz parte, é isso, a gente ama esse clube. E o bom, família vascaína, eu acho positivo que a gente tá vendo internamente um Vasco muito confiante. Né? Vamos ver dentro de campo. O Pedrinho com essa declaração aí de confiança no elenco que foi montado. A gente viu o João Vitor também com um discurso, né, bem interessante nesse sentido. Eu vou destacar aqui uma fala do Verratti também e a gente vai acompanhar tudo isso, né, a partir do dia 30, né? Estreia do Vasco contra o Santos. E eu espero comemorar muito aqui com vocês, família vascaína. Ai, meu Deus do céu, esse clube, você, a gente merece, né, cara? Merece. Meu Deus do céu, eu vou ficar insuportável. Será que Deus vai me dar isso, cara? Algum dia, Deus do céu, você vai me dar essa possibilidade de ser insuportável aqui na frente dessa câmera. Vasco, né, pegando os adversários. Como, por exemplo, aqui, já pensou a família vascaína isso no profissional? Tá aí, ó, calma, gente, molecada. Calma, bate pouco, bate de leve. 5-0, cara. 5-0 aí, GB, Zucarello, Bruno Lopes, Juninho. Calma, gente. Pega leve com os caras na base. Meu Deus do céu, né? Mas eu espero isso no profissional também, família vascaína. Chega aí, que tem muita resenha, além de a gente destacar essa tier list e trocar uma ideia. Rizek, Paulo Nunes, tem o Breiler também na ESPN, Carlos Alberto debatendo lá com o Kleber Gladiador, o Mano, o Benja, o Mauro Betti, uma resenha maneira. Vamos destacar aqui também algumas informações, né, sobre Vasco contra Santos. Parece que o Soteldo de fato não vai jogar. Berramin Garré fez uma postagem aqui, ó, bem interessante também pra gente trocar uma ideia. Destacar o Felipe Coutinho também focado, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Já anota aí na sua agenda, tá na tela, porque a CBF detalhou da segunda rodada até a 12ª. É claro que eu não vou destacar aqui todas, família vascaína, mas tá aqui, ó, as 5 primeiras rodadas do nosso Vascão. Fé. Tá aí, ó, dia 5 às 6h30, né, fora de casa. Dia 12, 9 horas no nosso Caldeirão. Fora de casa contra o Ceará, 9h30. Dia 15 no Castelão. Vasco e Flamengo, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente tem uma informação do canal Atenção Vascaíno. Está marcado para o dia 19 às 6h30, provavelmente no nosso Caldeirão. E vale destacar aqui também, né, o jogo do dia 4/5,
às 4 horas, no Mané Garrincha. Então tá aí toda a sorte do mundo para o nosso Vascão. Seguindo aqui, família, pra gente entrar nesse assunto aí de Vasco e Flamengo em São Januário, vale a gente pontuar a decisão de ontem, né? Corinthians contra Palmeiras. Eu até esqueci de falar isso aqui no vídeo de mais cedo, mas eu tava vendo esse comentário aqui do Rizek e eu achei interessante pra gente trocar uma ideia e, sinceramente, cara, eu espero alguma coisa. Não é possível que não vai acontecer nada com o Corinthians em relação a mando de campo. Olha só, peço escusas, que isso, palavra difícil, hein, Rizek? Ao justíssimo campeão paulista por fazer jornalismo. Essa coisa chata e fora de moda. Mas, se o que aconteceu em Itaquera tivesse rolado na Vila Belmiro ou em São Januário, o que vocês acham que aconteceria com os dois estádios? Que isso, hein, Rizek? Até que fim, irmão. De vez em quando ele manda uma boa, né? Quem não acompanhou a reta final ontem do jogo, que isso? Assustador. Fumaça, jogaram o negócio dentro do campo e paralisaram o jogo. Uma bagunça generalizada. Uma bagunça generalizada. Rapaz, se não acontecer nada em relação lá ao estádio do Corinthians, a coisa é surreal. Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. Ridículo. Uma das piores coisas, tá? Já aconteceu no futebol brasileiro, em termos de você tentar usar esse artifício para atrapalhar o jogo, pô. Foi isso que eles tentaram, pô. Corinthians ganhando o título, faltava ali, sei lá, uns 6, 7 minutos, não sei ao certo, posso estar errado, de repente até menos, mas começaram a tumultuar o jogo, pô. E joga negócio pra lá, sei lá, que aquilo, rojão, e fumaça dentro do campo, uma loucura, mas vamos ver, né? De repente eu tô falando aqui, reclamando, e vai acontecer alguma coisa que é o certo, que é o justo, porque como ele disse, se fosse principalmente, nem na Vila Belmiro, principalmente em São Januário, esse é o ponto, ele colocou a Vila Belmiro aqui pra fazer um charminho, mas não, principalmente em São Januário, a bronca dos caras. Então vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Em relação a isso, família, tá aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos. Ó, no Caldeirão, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco versus Flamengo deverá ocorrer no Caldeirão de São Januário. O governador Cláudio Castro está sendo convencido com o argumento que pode ser o último Vasco e Flamengo no velho São Januário, antes das obras. O Maracanã estará sendo utilizado para um evento religioso e o Newton Santos será utilizado para um evento de música. Então tá aí, Pedrinho tem batido nessa tecla, né, que quer jogar Vasco e Flamengo no nosso Caldeirão, e eu acho que vai acontecer dentro dessa informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Agora a gente mira para dentro de campo, né? E assim, a gente tem que tirar, né, essa urucubaca, né, ganhar do Flamengo no nosso Caldeirão. Vai ser difícil? Vai, claro, né? O time dos caras tem qualidade, Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho, mas é isso, é na nossa casa e aí aumenta as nossas chances, né, de ter um bom resultado aí na 5ª rodada. E a gente vem falando da importância desse início, né, de Campeonato Brasileiro nesse sentido, porque eu coloco nesse primeiro momento, fazendo aquela tabela planejada, é assim que fala, né, professor que ensinou isso, eu vi um professor falando isso. Poxa, eu inicialmente, nas 5 primeiras rodadas, eu quero um Vasco, torço por isso, imagino que isso vai acontecer, tem que acontecer um Vasco com 9 pontos. Garantir 9 pontos. Santos, Sport e buscar uma vitória fora de casa contra o Ceará, porque dá pra ganhar do Ceará lá. E aí, contra Flamengo e Corinthians, a gente sabe que tem uma certa dificuldade. Corinthians, né, o Vasco sempre tem dificuldade para jogar contra o Corinthians, principalmente fora de casa, porque no ano passado o Mr. Paiva nos ajudou a quebrar esse tabu de, né, o Vasco estava muito tempo sem ganhar do Corinthians, e aí o Mr. Paiva conseguiu quebrar esse tabu do Internacional, grande Mr. Paiva, por sinal. Desculpa, família vascaína, galera, não gosta dessa brincadeira, mas, né, eu gostava do Mr. Paiva. E aí, fora de casa, o Vasco tomou um atropelo no ano passado, né, pro Ramon Dias. Mas a gente sabe que jogar contra o Corinthians também tem a questão da arbitragem. Mas a gente torce para fazer uma boa partida aí contra o Corinthians na 2ª rodada. De repente, um empate. Mas, assim, sendo bem realista, eu conto com 9 pontos. E aí a gente negocia esses jogos aí contra Corinthians e Flamengo, mesmo em casa. Né, a gente tem que ser realista, existe uma dificuldade, mas eu espero tirar essa urucubaca aí na 5ª rodada, família vascaína. Seguindo aqui, pra gente resenhar, e antes de trazer aqui a Sirlist, eu quero passar esse discurso aqui, na verdade, ler com vocês esse tom otimista, né, que internamente o Vasco está aí demonstrando, podemos dizer assim, com o Pedrinho, com o João Vitor e também com o Pablo Verratti. Olha só, vamos brigar por alguma taça. Ano passado, nós classificamos para uma taça internacional. Vamos disputar a Sul-Americana esse ano. É um objetivo que temos muito importante. E brigar por uma vaga na Libertadores também tá aí Pablo Verratti. E eu espero, né, família vascaína, que o Vasco realmente possa
né, ter um excelente campeonato brasileiro. A gente sofreu muito em 2023, 2024, um campeonato sem sustos, né? Podemos dizer assim, a gente espera uma evolução, né, esse ano. E aí, antes de debater aqui com vocês, né, o motivo porque eu tava rindo muito, né, porque tem esse vascaíno realista, o otimista, eu que já tá sem paciência nenhuma, eu vendo aqui os comentários de vocês, vou destacar aqui alguns. Eu quero passar essa tier list aqui, né, do programa da ESPN, Sport TV e também do SBT, né, Carlos Alberto. Se liga só. Mas vocês colocaram o Cruzeiro agora já? Eu vou de Ceará. Ceará? Eu vou de Ceará, vamos lá, vamos por parte. Ceará. Aí a gente tem Tem um décimo... time que tá me preocupando. Quem? Fortaleza. Fortaleza me gera preocupação, porque vai ter Libertadores também. O Vojvoda sempre foi um cara que conseguiu reinventar esse time, né? Sim. Desta vez, eu não acho que chegou no teto. Eu vou de Cruzeiro. Pra mim, o Cruzeiro tende a ser uma decepção Eu na acho o Vasco temporada pelo abaixo do planejamento. Cruzeiro. Eu acho que se precisar de elenco, o Cruzeiro ainda vai ter de onde tirar o Vasco, não. Eu acho que eu iria do Vasco aqui antes. Pode ser, Breile? Desculpa você perder nessa votação. Não. Porque eu acho que é isso. O problema pra mim é assim, o Cruzeiro, o Vasco eu também não vi o máximo dele, mas eu vi o Vasco já jogando com o que é a ideia do que o Vasco vai disputar no campeonato. O Cruzeiro eu ainda não vi ele, talvez, num momento mais positivo. E pode ser que ele venha. A dúvida é, vai conseguir? As ideias do Leonardo Sim. Jardim vão se encaixar com o elenco? Essa é a minha ressalva. Pode ser que voe e seja uma grande surpresa positiva. O Cruzeiro parece que ou é pro céu ou é pro inferno, né? Que se encaixar vai dar muito certo, mas se não vai ser frustrante. Mas aí vocês colocariam o Cruzeiro, por exemplo, atrás do Santos? Não, pra mim o Santos já vem agora. E depois o Cruzeiro? É Santos, Cruzeiro e Fortaleza pra mim. Fecha com o Jailson. Faltam o Vasco e o Vitória. O Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro, Eric? Sul-Americana. Em princípio, Sul-Americana. O Pedrinho deu uma declaração que ele acha que o Vasco tem um dos 8 melhores né? elencos. É. Alguém concorda com o Entre Pedrinho? os 8 é Sul-Americana, né? Em condições normais é Sul-Americana. Mas alguém concorda com o Pedrinho que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos? Eu não parei pra pensar, assim, vendo elenco por elenco. A princípio, não. A princípio, não. 11º ali pode ser. Mas eu acho que é isso. Por isso eu ponho Sul-Americana. Paulo? Briga por Sul-Americana. Também não vejo Também, isso criticando. inclusive, saudade de discordar com ele aqui, a gente poder debater. Mas quase nunca acontecia, então... Talvez ele aqui colocasse como Sul-Americana, só que ele tá na dele, tá Forçando na tá Sul-Americana. certíssimo em defender o dele, claro. Perfeito. A princípio Concordo é com Sul-Americana. você. Concordo com você. Primeira Posso falar página. meus 4 favoritos? Era. Favoritos, primeira página. Pô, o quadro é meu, eu não posso falar. Não é seu, o quadro é do Arena. O quadro é meu, pô. Essa frase é minha. Boa, casal. Carinha de sério, registra, hein? Então vamos lá. Vai colocar os times aí, Renatinho? Favoritos. Quem são os pontos favoritos? Pode falar. 4. Já é 4, vai. 3, é muito. Tá 3. bom. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Palmeiras, Flamengo e Eu Galo. só botaria Flamengo, Palmeiras e Inter. Também acho, o Inter é mais favorito que o Atlético. Mas tá muito bem o time do E você, Concordo. Gladiator? Concordo também. Eu acho que o Inter é mais favorito. Pra você é Palmeiras, Flamengo e Inter? Isso. Você também, mano? Eu acho que o Inter entra no lugar do Atlético aí. Mas o Galo bem Não, o Carlos coladinho, Alberto falou Galo. O quadro é meu. Pô. Ele tem peso 3. Olha, como o quadro é dele, prevaleceu ele. Tá certo? Isso. Os times que estão lá na primeira página. Ali, entre os 10 primeiros da tabela. Tá, Quem vou você botar acha? aí. Vasco, tem que botar o Vasco aí. Não aguento mais também. O Inter vai entrar agora, né, Carlos? Claro, o Você Inter. acha que o Vasco tá na primeira página? Tem que estar, Beijo, eu não aguento mais sofrer, não. O Inter, O Corinthians, São Paulo. Corinthians, Santos, Pô, e botar Quantos? o campeão da América e do Brasil? Botafogo. Daqui a pouco tá tem bom, uns- tá bom, tá Daqui a bom pouco demais, tem tá uns bom 3. Vai demais. parecer o Casagrande fazendo as contas lá. Vai ter 15 times na primeira página. Você troca alguém aí, Beijo, Clebão? Casal. O São Paulo vai estar aí, com certeza, eu acho. São No lugar Paulo de no quem? lugar do Santos, talvez. Não, do Vasco, né? Jogo no Não, Vasco. o quadro é dele, o Vasco vai ficar, mas eu tiraria o Vasco Não, não vai tranquilamente. Cara, o Vasco eu também não sei, velho. É, Deixar o Vasco por ali, misericórdia. Você concorda com essa lista aí, mano? Eu tiraria o Vasco daí. Colocaria o São faço Paulo não. também. Colocaria quem? O São Paulo. Lembrando que como pode ter o uns quadro não é 7 seu, times a aí na gente é o primeira Vasco. página. São E 10 você, times Mauro? trocados. E você, Mauro Betti? O Vasco, nesse momento, não tem condição, tá aí. Eu sei, caso o Alberto Quadro é seu, você tem um peso 12. Você tem Lembrando- grana. Mas como o quadro não é seu, o Vasco vai ficar ali. Tá sendo clubista, velho. Tá sendo clubista. Família, que comentário ruim ali da apresentadora da ESPN, comparando o Vasco com o Cruzeiro. A justificativa dela, não gostei, achei bem ruim. Eu vou me explicar aqui, a gente vai também, né, responder, deixar aqui a nossa opinião em relação ao Mano, Kleber, Benja, Mauro Betti, Eric Faria e muito mais aí, família vascaína. Mas eu acabei esquecendo aqui de destacar em relação a esse discurso otimista do elenco do Vasco. Eu tava vendo aqui o Garré, que fez essa postagem agora há pouco, tá aqui, ó, com a seguinte legenda: fazendo valer cada minuto, preparado para tudo que está por vir. Que isso, hein, Verrete?
Verrete. Que isso, Garré? Berramin, Garré. Ontem eu passei aqui um vídeo dele que ele me deixou... Eu já tô carente, ele me deixou mole, família. Pedalou, puxou pra perna boa e bateu cruzado. Ah, você sabe, né? Que a gente não tá muito acostumado com esse tipo de lance não, né? Então me deixou mole. Pedalou, puxou, bateu. Pô, já me deixou assim sonhando. Nas nuvens, não tô... Esse Thiago é meio maluco. E um outro jogador que eu defendo bastante aqui, Felipe Coutinho. Teve um amigo até que falou hoje, né? Nossa, tá forçando uma barra com esse ex-jogador. Felipe Coutinho, só entregue, irmão. Vou passar aqui pra vocês, família, um vídeo que o profissional destacou nas suas redes sociais. Vou botar também aqui, né, o perfil dele, do Felipe Coutinho fazendo esse trabalho aí físico, fora do Vasco, né, pra tá bem fisicamente. Foi o que eu falei isso aqui no vídeo de mais cedo e venho batendo nessa tecla. Ele tem que estar bem fisicamente. Tem que estar bem. E tem uma sequência, isso é muito importante. Porque se ele se lesionar, aí, meu Deus, aí a vaca deita, aí realmente, igual o Zé Boquinha lá na ESPN fala, a vaca deitou. Porque aí fica muito complicado. Porque não adianta, né? O cara é talentoso, o cara é bom de bola, mas ele não tem mais físico pra estar em campo e desequilibrar pra gente. Essa é a resenha. Porque eu pego o gancho sempre do jogo ali contra o Nova Iguaçu, e até mesmo o jogo contra o Flamengo, que foi onde ele se lesionou, que você já vê indícios da confiança, você já vê ele melhorando fisicamente, é uma arrancada, é um tapa na frente, pelo menos tentando, né, esse tipo de jogada, coisa que ele não estava fazendo. O que é isso? A confiança na parte física, né, ritmo de jogo. Então naquele jogo contra o Nova Iguaçu, eu já estava vendo ele tentar arrancar com a bola. Contra o Flamengo tem um lance desse, que ele vem ali pelo lado esquerdo, vem puxando pelo meio, De La Cruz puxando ele arranca, ele ganha na força. Opa, aí tá indo. Aí o cara vai e tem uma lesão. Então ele tem que ter sequência. Tendo sequência, com esses jogadores aí contribuindo no jogo contra o Santos, eu espero muito, né, que o Garré e o Nuno joguem bem. E aí, você pode ter certeza absoluta. Eu tô chamando essa responsabilidade aqui. Você vai falar, e aí, Thiagão, fala agora. Coutinho é gênio. E um gênio não esquece. Gênio, ele fica com dificuldade por causa da parte física. Olha o que o Neymar tá passando aí, não tô comparando. O Neymar é craque. Felipe Coutinho é gênio, família vascaína, vai entregar demais. E assim, respondendo ali, né, a galera dos programas, família, porque eu achei o comentário da apresentadora ali da ESPN bem ruim. Bem ruim, e um comentário que de fato não acompanha o Vasco. Eu acho que ela é mineira, de repente a torcedora, sei lá, do Cruzeiro, eu acho que é uma parada assim. Não sei, posso estar enganado. Mas porque eu acho um comentário terrível de ruim. Porque ela não tá acompanhando o Vasco. Como assim eu já vi o que o Vasco vai disputar no campeonato? Não, você não viu nada. O Vasco até há pouco tempo não tinha jogadores de velocidade. Chegaram agora. Chegaram no jogo ali contra o Nova Iguaçu. O próprio Hugo Moura falou, né, da importância desse período, 3 semanas, para esses jogadores, né, o Vasco, o elenco conhecer eles, adaptação. Então até há pouco tempo, cara, você não viu nada do Vasco. Você não viu nada. Você também não viu do Cruzeiro, pode ser. Só que o Cruzeiro, chegou um treinador e mais um jogador lá que é o Wanderson, né, que o Vasco até tentou. Então, pode mudar alguma coisa? Pode também. De fato, pode performar melhor do que estava performando aí no Campeonato Mineiro. Foi o sexto colocado no geral. No geral. Então, olha só, aí esse argumento foi muito ruim, porque você também não viu nada do Vasco. Nada. Você não viu o Nuno entrosado e adaptado, o Garré entrosado e adaptado, o próprio Lloyd, Felipe Coutinho, né, na sua melhor forma física, Paulinho também na sua forma física, a dupla de zaga mais, né, encaixada, Carille com o elenco e tudo mais. Então você não viu nada do Vasco, essa justificativa foi terrível de ruim, família vascaína. E aí eu espero, né, que o Vasco possa, né, calar a boquinha dessa galera aí, tira o Vasco daí, né? A galera ali da Sport TV botou o Vasco brigando pela Sul-Americana, ali da ESPN, você viu ali, eu até concordo em relação ao Grêmio. Eu não entendo o Grêmio na frente do Vasco. O Grêmio é terrível, gente. Não contratou ninguém. É um treinador que não conhece o futebol brasileiro, o elenco. Duas fases na Copa do Brasil nos pênaltis. Né, perdeu facilmente pro Internacional jogando em casa, sabe? Então não entendo o Grêmio na frente do Vasco, ali eles colocaram atrás. Então assim, o resto é dentro de campo e, como eu disse, né, dá moral aí para o Carlos Alberto, que lutou ali pelo Vasco, colocando o Vasco numa posição ali em cima da tabela, família vascaína. E aí, perdão, só para finalizar aqui o nosso vídeo, eu tava vendo, né, pra gente projetar aqui o jogo contra o Santos, uma informação que eu até comentei com vocês no vídeo de mais cedo, né, que a gente trouxe aqui uma jornalista santista falando da possibilidade do Soteldo não jogar, e parece que realmente tá aqui a galera do BTB Esportes, Soteldo vai ser poupado, desgaste físico. Então assim, é um desfalque que o Santos vai sentir, porque é um titular, vem jogando como titular, e contra o Vasco, esse cara gosta de jogar, né, naquela partida lá, né, da chuva,
foi em Chapecó, né? Contra o Grêmio, o Soteldo tá fazendo chover naquele jogo. Aí contra o Santos também na Vila Belmiro em 2023. Então é um desfalque importante e o Vasco tem que se aproveitar. E aí o provável Santos tá aqui, família, ó. Brazão, JP Sherman, Gil e Zé Ivaldo, Escobar na lateral esquerda. João Schmidt e Gabriel Bontempo. Eu não conheço aqui esse Gabriel Bontempo. João Schmidt eu conheço. Barreal, Rolheiser, que deve jogar no lado, Guilherme e Tiquinho Soares. Esse é o provável Santos. E até comentei com vocês que eu não conheço muito o Rolheiser, se é um jogador que ajuda taticamente, se tem essa força física. Eu acho que o Guilherme tem essa dificuldade. De repente o Rolheiser também, que é um meia construtor, né? Um ponta construtor. O Barreal também não é aquele cara de marcar tanto assim. Então o Vasco pode se aproveitar nesse sentido, né? De ter jogadores na frente ali do Santos que não são tão físicos assim. Coisa que o Vasco também sofre bastante, mas dessa vez vai ter ali o Nuno, vai ter o Garré, Paulinho também, que é leve. Vamos torcer também para que o Vasco possa estar melhor fisicamente, né? E aí o provável Vasco, a gente já tem a ideia, e a gente espera que o Carille possa colocar esse time em campo, porque eu pelo menos gosto. Tá aqui, Léo Jardim, PH, João Vitor, Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Já pontuei aqui com vocês que eu gostaria de ver o Freitas no lugar do Lemos. Seria a minha única mudança. E a sua? Deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, junto, e é muito bom ser Vasco.